Então, queridos, conforme nós falamos no início do nosso culto, o Evangelho para o qual nós somos chamados à reflexão nesse quarto domingo da Páscoa é o Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo de 1 a 10. João 10, versículos 1 a 10. E assim nos fala. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas por um é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai à frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Graças a Deus, Pai, como ovelhas tuas, estamos reunidos. Que possa a sabedoria vinda de ti fazer que a tua palavra nos alcance, encontre guarida no nosso coração e nos edifique para a nossa missão. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós podemos observar que esse texto dos 10 versículos são divididos porque são dois blocos com ênfase também um pouco mais direcionadas, né? Um pouco diferentes. A própria Bíblia, na sua estrutura, foi dado aos 6 primeiros versículos, Jesus, o pastor verdadeiro, e dos 7 ao 10, Jesus, a porta. E todo o capítulo 10 vai trabalhar essa figura de Jesus como sendo o pastor. Mas o que é interessante a gente observar, principalmente na ênfase que vai ser dada nesse domingo, que é a ênfase de Jesus como a porta, é quando Jesus faz uma declaração: eu sou a porta das ovelhas. E aí a gente percebe que no Evangelho de João, são muitas as vezes que essa expressão eu sou aparece, vinda da boca de Jesus. Vocês conseguem nominar algumas delas? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, verdade, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou, também, o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida,
E nesse trecho específico de João, nós estamos com essa expressão, eu sou a porta. E aí me veio essa questão, eu sou a porta. O que poderia evocar nessa questão de Jesus se apresentando como a porta? Antes de se apresentar como a porta, Jesus faz uma analogia, conversando com os fariseus. E a analogia que ele fez aqui é a forma como o pastor entra no aprisco, não é isso? Ele começa dizendo, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão, um bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz. E quando todos estão do lado de fora, esse pastor que adentrou lá vai à frente das ovelhas e elas o seguem. Mas é importante que João aqui no registro colocou, mas de jeito nenhum, né? Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. E o que Jesus, na realidade, estava querendo dizer, e depois ele vai confirmar, muitos que se diziam pastores naquela época, na realidade não eram pastores, porque não agiam como pastores. Pelo contrário, agiam como aqueles que entravam no curral, saltando o muro, violentando as ovelhas e até mesmo as matando. E Jesus, então, agora vai, a partir dessa teologia de João, e é importante a gente resgatar essa questão do eu sou, né, gente? Aonde é que aparece na Bíblia essa expressão do eu sou? Esse eu sou vem lá de quem? Lá de Moisés e Êxodo, né? Quando ele fala assim, mas vem cá, eu estou conversando com o senhor está conversando comigo, eu tenho que levar esse recado para o meu povo, mas quando eu chegar lá para dar o recado para o povo, quem que eu vou dizer que você é? Ou seja, Moisés queria desvendar, né, quem era Deus. E qual foi a resposta de Deus? Você diga apenas que eu sou, mandou você dizer isso, isso, isso. Ou seja, o eu sou do Antigo Testamento, ali afirmado por Moisés, agora em Jesus, João também teve essa necessidade de ajudar a sua comunidade a fazer a ponte. Aquele eu sou do Antigo Testamento que libertou o povo do cativeiro, né, da opressão do Egito, também agora é o eu sou revelado em Jesus. Só que agora ele vem com o rosto revelado. Que rosto revelado é esse? O rosto do amor e da misericórdia. Então, o rosto do amor e da misericórdia, que vai ser por onde a vida vai ser mantida. Por isso, aqueles pastores, aquela liderança que se dizia pastor daquele povo, naquele momento, na realidade, não estava conduzindo as ovelhas como o pastor deve conduzir. E qual foi a referência principal que esse eu sou a porta concluiu ao final? O ladrão vem para roubar, assaltar e matar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, aquele eu sou revelado para Moisés,
ganha em Cristo agora essa revelação. Então, a teologia de João nos ajuda a reforçar que o eu sou que tirou o povo da casa da servidão e levou-o à liberdade em Cristo, tem seu rosto amoroso revelado com sua proposta de oferta de vida abundante em Cristo Jesus. Então, olha que fonte linda que a teologia de João nos oferece, para que a gente possa ter essa percepção. Eu sou a porta, é a declaração que Jesus faz. Eu sou a porta. Jesus, quando faz essa declaração, está em diálogo com os líderes religiosos do seu tempo, aqueles que naquele momento se consideravam pastores do povo, no exercício da sua liderança, mas, no entanto, Jesus vai confrontar essa liderança. Porque o pastor, dentro da história toda do povo de Israel, o pastor são as lideranças, aquele que conduz o rebanho. Né? E naquele momento, Jesus vai confrontar os fariseus que se achavam líderes, que se achavam pastores. Jesus, então, nos confronta com firmeza, revelando um contraste claríssimo que ele colocou, mas que eles não entenderam. Né? Há uma grande diferença entre o verdadeiro pastor e aqueles que apenas exploram o rebanho. Há uma diferença enorme. Jesus está querendo mostrar. Há uma diferença enorme entre o verdadeiro pastor e aqueles que apenas exploram o rebanho, invadem o aprisco, na surdina, arrebentam a cerca, roubam as ovelhas à força. Jesus começa com uma imagem simples, mas poderosa. Aonde se dá essa cena? Né? Ela se dá no aprisco, aonde o lugar, né, onde as ovelhas são guardadas. Tentei achar uma imagem aí do aprisco, né? Jesus começa com uma imagem simples, o aprisco, o lugar onde as ovelhas são guardadas. Ele diz que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro caminho, é ladrão e salteador. Ou seja, não vem para cuidar, mas para destruir. Já o verdadeiro pastor entra pela porta, é reconhecido quando chega, chama as ovelhas pelo nome e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Aqui está o ponto central. O verdadeiro pastor tem uma relação verdadeira com as suas ovelhas. Há proximidade, há cuidado, há reconhecimento, há direção. Mas os fariseus, os ouvintes de Jesus, não compreenderam totalmente o que ele queria dizer. Então, Jesus vai aprofundar a questão quando declara: eu sou a porta das ovelhas. Jesus não apenas mostra a forma de acesso e relação com as ovelhas, mas se diz ser o próprio acesso. O próprio acesso é Jesus. E a sua oferta é de vida. É uma porta que por onde você passa, você encontra vida. Seja o lado que for, nós vamos ver isso. Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a grande verdade do Evangelho. Jesus é a porta da vida. Entrar por essa porta é encontrar salvação.
salvação. Encontrar o quê? Ali dentro, no aprisco, quando o pastor chega e entrega à noite as suas ovelhas ao porteiro para serem o quê no aprisco? Para serem guardadas no aprisco. Portanto, encontrar salvação, sentir-se guardado, encontrar segurança quando a noite chega, quando o frio aperta, quando os perigos ameaçam. Encontrar salvação, encontrar essa segurança, encontrar essa proteção, é encontrar salvação. É saber que há um lugar de acolhimento, um lugar de proteção, um lugar de paz. Mas essa porta também se abre para fora. Olha que coisa bonita, hein? Você entra, encontra salvação, proteção, acolhimento, segurança, né? Mas a porta também abre fora. Mas a porta também abre para fora. Quando que a porta abre para fora? Nessa analogia do pastor com as suas ovelhas. A porta abre para fora quando o dia amanhece. E aí o dia amanhece, o pastor volta para buscar as suas ovelhas e faz o que com essas ovelhas, gente? Para que elas venham até ele. Chama as ovelhas pelo nome. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Talvez nós não temos nenhuma relação com essa questão das ovelhas, da questão. Eu só vi ovelha uma vez na minha vida. Estava com ele, né? As ovelhas. Então, quando chega de manhã, essa porta também abre. Aí abre para quê? Para que o pastor vai buscar as ovelhas? Elas estavam lá seguras, estavam lá protegidas, estavam lá numa boa. Para que o pastor chama essas ovelhas? Ele chama as ovelhas, ele as conduz às pastagens, para lhes dar o quê? Alimento. O pastor chama as ovelhas às pastagens para lhe dar alimento. O pastor as chama para renovar a vida. Alguém já viu a vida acontecer sem alimento? Sem energia? Não. Então, aquele mesmo pastor que acolhe, guarda e protege, dá um alimento, dá energia, conduz aquelas ovelhas. E aí fica claro que em Jesus, aquela porta, encontramos tanto abrigo quanto sustento. Jesus é aquele, então, que supre tudo o que precisamos para viver. Mas Ele, além de nos dar o que precisamos para viver, Ele quer que vivamos em abundância. É lindo esse amor de Jesus por nós. Então, Jesus é aquele que supre o que precisamos para viver com dignidade. Ele quer que vivamos em dignidade. Portanto, meus irmãos, a palavra do evangelista hoje também nos ensina um critério importante. Quem verdadeiramente cuida, né? Quem verdadeiramente cuida, quem quer dizer que é pastor, necessariamente tem que promover vida. Se você se diz pastor, cuidador do rebanho que o porteiro, o grande pastor deixou os seus cuidados, você não promove vida, você não é pastor. Porque o ponto central que Jesus coloca aqui, quando coloca assim como porta,
é a porta que nos dá o que precisamos para viver plenamente em dignidade. Seja na nossa proteção, naquilo que precisamos para sermos protegidos, seja naquilo que precisamos para a nossa subsistência. Portanto, promove vida essa porta, seja de um lado, seja do outro. Quem destrói, explora e oprime, não vem de Deus. Era isso que Jesus lá no começo queria dizer para aqueles fariseus, e eles não entenderam. Essa era a questão, que eles realmente não entenderam. Mas quando Jesus fez essa comparação, ele estava diante de pessoas que se diziam líderes, pastores do povo. Jesus faz a comparação, e uma coisa aí está errada. E ele vai dizer então como é a referência para quem quer se designar verdadeiramente pastor. E Jesus então, como a porta, nos mostra que toda liderança, todo cuidado, toda relação verdadeira deve passar por esse princípio: gerar vida, proteger da morte, dentro, dar energia, subsistência, fora. Seja dentro, seja fora, promove vida. Então, Jesus, quando se coloca como a porta, ele nos mostra que todo cuidado, toda relação verdadeira deve passar por esse princípio: gerar vida. E na declaração que Jesus irá fazer mais tarde, lá no versículo 11, inclusive, que aprofunda ainda mais o diálogo, ele apresenta algo ainda mais profundo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Precisamos aprender que, ao mesmo tempo, em que somos ovelhas cuidadas por Jesus, somos também chamados e chamadas a cuidar uns dos outros, a nos comprometermos até a última instância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amor até o fim. Recebemos de Jesus proteção, alimento e direção, mas também somos enviados a oferecer isso ao nosso próximo. Somos chamados a ser instrumentos geradores de vida, onde quer que nós formos. É nossa missão, gerar vida. Então, se a gente hoje perguntasse, na guarda do bom pastor, qual a nossa missão? Gerar vida. Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando aqui é Jesus. Eu vim para que tenha vida. Eu sou uma porta que oferece vida, seja aqui, seja aqui. A salvação, o acolhimento, a proteção e também a energia, o alimento, a força do nosso dia a dia. Nossa vida inteira passa nessa porta que é Jesus. Nossa vida inteira, e durante a vida inteira, nossa vida passa por essa porta que é Jesus. Quando saímos, é por Ele. Quando voltamos, é para Ele. É nele que encontramos sentido, direção, descanso, projeto existencial. Projeto existencial do cristão tem que estar em Cristo. Tudo que nós fazemos tem que estar em Cristo. Então, sempre lembrando isso, Eu sou, lá de Moisés, agora eu sou
aqui de Jesus. Mas como que nós conseguimos ter e viver essa percepção? Jesus é a porta, quer entremos, quer saiamos. Só conseguimos viver essa realidade quando desenvolvemos o principal do verdadeiro pastor com as suas ovelhas: a intimidade. Quando temos essa intimidade com Jesus, nós conseguimos viver sim essa realidade. Viveremos essa realidade, essa relação íntima com o Senhor, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, e também é chamada a reconhecer a voz de Cristo, cada um de nós somos chamados. Então, assim como as ovelhas, reconhecem a voz do pastor, também somos chamados a reconhecer a voz de Cristo em nosso cotidiano, estabelecendo com Ele uma verdadeira e real intimidade. Agora, onde esse namoro começa? Essa intimidade. No nosso batismo. Mais eficazmente, poderíamos chamar. Enquanto o sopro de vida para nós já somos dele. Mas, efetivamente, no batismo, nosso nome foi, diante do bom pastor, pronunciado. Nesse batismo, Eliane, os batismos, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que a gente bota o nome? A pessoa já tinha um nome, já tem certidão de nascimento. Para que ele no ato batismal, pastor, pastora, fala o nome do pastor? Porque naquele ato do batismo, é como se a gente estivesse ali, diante do pastor, ter o nosso nome pronunciado. Porque afinal o nosso pastor nos chama pelo nome. Então, no batismo, o nosso nome foi diante do bom pastor pronunciado. A partir daí, temos o privilégio de ouvir a sua voz a conduzir as nossas vidas. Essa voz ecoa forte e nada, nem ninguém é capaz de abafar. A voz do pastor que nos chama, que pronuncia o nosso nome, essa voz ninguém abafa. Jesus nos conhece. E sua voz continua ecoando firme e clara, cheia de vida para nós. Que possamos viver atentos a essa voz. Quando Jesus diz, eu sou, ele não está apenas ensinando uma verdade abstrata. Ele está dizendo, eu sou aquilo que você precisa, eu sou o suficiente para a sua vida, eu sou Deus presente com você. Há uma porta sempre aberta, e essa porta é Jesus, a porta da vida. Louvado seja Deus pela porta da vida. E onde entramos e saímos, recebendo e gerando. Deus nos abençoe.